Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Diálogos em Educação. Esse é um espaço dedicado à interlocução de pesquisas, com trocas de experiências e possibilidades para pensar e discutir diferentes investigações científicas. Nosso desejo é acolher e refletir sobre estudos que abordem as múltiplas dimensões, saberes e práticas no campo da educação. Eu sou Elisângela Davis, sou aluna do doutorado em Educação da Universidade de Caxias do Sul. Neste ano de 2022, convidamos egressos das linhas de História e Filosofia da Educação e de Processos Educacionais, Linguagem, Tecnologia e Inclusão do Programa de Pós-Graduação em Educação da UX, para que possam contribuir com seus olhares e compreensões sobre distintas temáticas que cercam as pesquisas em educação. Nossa convidada de hoje é egressa e doutoranda em Educação pela UX, Samantha Vance, que nos apresenta um pouco sobre a sua pesquisa de mestrado intitulada O Ensino Primário em Caxias do Sul, 1890-1930, Vestígios da Cultura Material Escolar. O estudo foi orientado pelo professor doutor José Edmar de Souza. Seja muito bem-vinda, Samantha, muito obrigada por aceitar esse convite de compartilhar conosco a tua experiência no mestrado. E vamos começar o nosso diálogo? Vamos, Elisângela. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a minha pesquisa com vocês. Como tu já falou, né, Elisa, eu sou doutoranda aqui do Programa de Educação na linha de História e Educação e mestre em Educação. Mas eu acho que é interessante, antes da gente começar, de fato, falar sobre a experiência no mestrado, eu falar que eu sou bacharel em design. Porque essa perspectiva da minha formação acadêmica, ela vai pautar a minha pesquisa no mestrado. E eu gostaria de trazer essa perspectiva, porque eu acho importante a gente pensar no caráter da pesquisa desde o primeiro contato com o nosso orientador. Então, eu tive o privilégio, de ser orientada pelo professor José Edmar de Souza, que me orienta também agora no doutorado. E, nesse sentido, desde as primeiras conversas que eu tive com ele, ficou evidente a importância de delimitar um tema que fosse significativo para a minha constituição enquanto pesquisadora e que oportunizasse diálogos entre a história da educação e a minha área da formação, que é o design. Então, nesse sentido, junto com o orientador, eu identifiquei a possibilidade de uma pesquisa que utilizasse a ideia da materialidade escolar como foco de investigação. Então, a minha dissertação, ela buscou compreender como os vestígios de objetos, artefatos e materiais presentes nas escolas primárias do Caxias do Sul, entre os anos de 1890 e 1930, contribuíram para compor uma narrativa histórica sobre o ensino primário da cidade. O recorte temporal, ele inicia em 1890, quando é fundado o município de Caxias do Sul, e ele se estende até 1930, quando a Escola Complementar de Caxias é inaugurada, o que influencia na formação dos professores da região e, consequentemente, no contexto da educação primária. Um termo que eu utilizo muito na minha pesquisa é o das aulas públicas ou escolas isoladas, E o que era isso? Esse era o principal formato de escola do período que eu estudo, E acontecia um espaço que reunia alunos de diferentes níveis de escolaridade e, em geral, era ministrado por um único professor. Por que isso é importante? Porque é um distanciamento histórico, diferente daquele do que a gente imagina das escolas hoje, com múltiplas salas, diferentes professores, Então, é importante pensar nesse distanciamento histórico na hora de falar um pouquinho sobre o meu objeto de pesquisa. No meu processo teórico, então, eu busquei ancorar o meu estudo na história cultural, e para isso eu precisei me apropriar de conceitos que eram novos na minha perspectiva formativa, Como o conceito de culturas escolares, por exemplo, que eu utilizei Vinhal Frago e o próprio Dominique Julliard, e o da dimensão de cultura escolar, que é proposto pelo Agostinho Escolano Benito e que me acompanha até hoje no doutorado. Eu precisei também tecer diálogos nesse sentido com historiadores, como Chartier e Legoff, a fim de constituir os elementos teóricos que deram suporte para a minha pesquisa.
E na questão metodológica, né, a minha pesquisa ela utiliza a perspectiva da análise documental histórica. E nesse sentido, eu mobilizei fontes documentais para poder desenvolver, né, a minha escrita e todas as minhas análises. E que fontes foram essas, né? Eu pesquisei corretores de professores, inspetores escolares e os intendentes municipais, né? O que eram esses intendentes? Eles eram uma espécie de prefeito no período que eu faço análise. Eu também pesquisei solicitações e inventários de objetos escolares. Então, era ali que os professores solicitavam objetos para a escola e também relacionavam os objetos que tinham em sala de aula. Eu observei relatórios da intendência, atos, decretos, e foi bem importante para mim o estudo dos impressos, né, principalmente os jornais da época. Eles me ajudaram muito a pensar um pouquinho no contexto de Caxias, no meu recorte temporal. Então, eu utilizei principalmente o Popular, o Correio Colonial e o Correio do Município para essa construção. E também eu fiz a análise de alguns objetos preservados, né? E para mim conseguir acessar tudo isso, eu fiz visitas constantes ao Arquivo Histórico Municipal de João Espadaria Dami e também no Museu Municipal de Caxias do Sul, onde eu encontrava principalmente os objetos, né? E uma coisa que eu acho interessante de falar aqui na nossa conversa, Elisângela, é que o processo de pesquisa nos acervos em si é uma parte que eu gosto muito de destacar. Visto que não era uma prática comum na minha formação e que me exigiu um investimento muito grande de tempo, mas que foi essencial para a minha escrita. Quando eu visitava esses espaços de preservação de documentos e objetos, eu percebi como é importante ter em mente os procedimentos que eram necessários para a etapa de pesquisa. Que procedimentos foram esses, né? Primeiro, a seleção dos documentos a partir das escolas isoladas. Então, o que eu ia pesquisar, né? Documentos relacionados com as escolas isoladas que eu identifiquei. Uma leitura prévia desses documentos, então eu olhava um pouco o conteúdo deles. E depois eu fazia a digitalização desses documentos por registro fotográfico. Essa digitalização ela foi muito importante, porque era uma forma de eu poder acessar a qualquer momento, né, no meu computador, com os meus dados, os documentos que estavam no Arquivo Histórico Municipal. E todo esse processo, ele também foi fundamental para que depois eu pudesse transcrever os documentos e criar as categorias de análise dos conteúdos. Se tu me permitires, eu vou compartilhar a tela, que agora tem algumas questões importantes. Só um segundinho, peço um instante para vocês. Uhum. Aqui eu tenho um exemplo de como eu fazia essa transcrição do documento. Então, eu fotografava esse documento, que geralmente eram documentos manuscritos, dado a época, né, do meu recorte temporal. Então, era fotografado, eu fazia leitura, e eu gosto muito de falar também o quanto é difícil a gente encontrar alguns termos, né, super diacrônicos dentro da nossa realidade e que às vezes eu precisava anotar na minha transcrição porque eu não entendia o que era, e eu precisava dar uma pesquisada, né, melhor sobre isso. Então eu batia essa foto, né, tirava esse registro fotográfico, eu dava um nome, né, para essa imagem. No caso dessa aqui do exemplo é IMG 0276. E a partir disso eu sempre me referia a ela nas minhas análises com esse nome. E eu faço a transcrição, que nada mais é do que realmente a escrita desse documento, né? Eu vou escrever no próprio Word mesmo, o documento tal e qual os termos se encontram, né, escritos, para que eu pudesse identificar esses elementos. Então, aqui a gente vê, por exemplo, a questão de acentuação, a gente vê a questão da própria escrita de Caxias, ainda não tinha, né, o termo do Sul, então era ainda Caxias, em 1891, que é o documento que eu trago aqui, e aqui até tem algumas palavras como taboleta, chapéus, ditas, que são alguns termos que eu acabava anotando como elementos que eu precisava pesquisar posteriormente, né? E o que eu acho muito importante de pensar nesse sentido? O quanto
o movimento do pesquisador, né, para encontrar esses objetos, para poder analisar esses objetos, esses documentos, é necessário durante toda a parte de desenvolvimento de uma dissertação ou de uma tese, né? Então, com esses objetos, né, com esse processo de fotografar e identificar, me ajudou muito a poder acessar tudo isso posteriormente em casa. E como eu falei, eu não acessei só documentos, né, papéis, digamos assim. Eu também acessei os objetos. E esse foi um ponto muito importante, porque eu também procurei registrar, né, fotograficamente, categorizar esses objetos que estavam preservados e para análise, eu optei para utilizar alguns aspectos do design para formalizar um procedimento sobre a materialidade do objeto, né? E eu acho muito interessante pensar que a gente poder tocar os objetos que eram citados nos documentos foi significativo para a minha pesquisa e também me instigou a pensar na importância da preservação dos materiais escolares em museus e espaços de pesquisa. Você vê uma foto de uma ardósia, por exemplo, deixa eu compartilhar aqui com vocês a ardósia, que era uma lousa, né? E a gente lê a descrição na solicitação, nos documentos, difere de você ver ela pessoalmente, de você sentir o peso, observar as dimensões, as texturas, né? A materialidade, por mais que ela possa ser descrita, ela também precisa ser vivenciada pelo pesquisador. E a gente só consegue isso se existir esses espaços de preservação, né? E ao todo, na minha pesquisa, então, eu utilizei para a categorização dos objetos escolares 32 documentos referentes à correspondência de professores e ofícios, que me possibilitaram identificar ao todo 517 objetos, entre eles mobiliários, materiais para escrita e livros. Samantha, eu vou te interromper um pouquinho. Aproveitar que tu falou um pouco desses números, um número bastante significativo de documentos, né, e materiais que foram encontrados para os teus procedimentos metodológicos e de análise, né, e queria dizer que eu olhei a tua dissertação e achei bastante interessante tanto o modo como tu categorizou esses materiais, esses documentos, que foi o que tu mostrou ali no slide anterior, quanto à forma como tu fez a análise desse material, né? E queria que tu conversasse um pouquinho sobre isso com a gente, explicasse um pouquinho como é que foi esse processo, né? Que eu acho que é muito importante para outros pesquisadores que se inserem nessa mesma linha, né? Para terem uma ideia de como foi esse processo. A gente sabe que cada pesquisa é única, né? Cada investigador, ele faz o seu caminho, né, de pesquisa, mas acaba ajudando, né, auxiliando a pensar um pouco diferente, a refletir sobre a nossa forma de pesquisar e de analisar esses documentos, né? Então, queria que tu conversasse um pouquinho para a gente, contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Claro, Elis. Eu vou passar aqui um pouquinho o próximo slide, que eu acho que é interessante para pensar um pouquinho, né, na questão da quantidade de objetos na temporalidade, né, nas solicitações. Então, aqui eu tenho brevemente uma ideia dentro das solicitações, quando teve uma quantidade maior de solicitação desses objetos. E para minha categorização, né, o que eu elaborei foram tabelas. Então, eu sou uma defensora do Excel nesse sentido, assim como você, né, Elis? E esse software, ele me ajudou muito a organizar de uma forma que eu pudesse pesquisar rapidamente, acessar, poder realizar e organizar filtros em todos os objetos que eu identifiquei. Então, como é que foi um pouco, né, esse procedimento de criar essas tabelas de análise para os documentos das solicitações, tá? Foi identificar, primeiramente, o que eles eram, né? Então, era um livro, era uma cartilha, era papel. A partir disso, né, colocar também para como é que ele aparecia de uma forma mais extensa. Então, era um livro, uma cartilha, aparecia como A.C. Borges, que era o autor, e geometria prática. Então, eu colocava assim, separado por colunas, né?
E a partir disso, dessa primeira análise e separação desses objetos, surgiram as minhas categorias de análise, né? Então, o meu primeiro passo foi colocar tudo nesse Excel e organizar a partir do que ia aparecendo. Então, essas categorias, elas realmente emergiram, né? A gente vê aqui uns exemplos, livros e cartilhas, materiais para ensino, mobília, objetos para escrita, que são alguns dos elementos que eu analisei. Aqui, para os objetos físicos, né, quando eu encontrava, eu criei uma outra maneira de analisar, porque eu pensava muito na questão da materialidade. Então, eu utilizei uma ficha de análise, onde eu categorizava que objeto era esse, como que ele aparecia, então, lousa ou ardósia, eram esses dois nomes que eu encontrava nos documentos, as características que este objeto que estava preservado tinha, então, era uma lâmina de ardósia retangular, enquadrada em madeira, possuía um furo na lateral, que é essa lateralzinha aqui, que dá para ver na imagem, e a dimensão dela, né? A função era para escrita e mais ou menos o período identificado no objeto lá no museu. Essa análise dos objetos, né, e também da categorização dos objetos em tabela, ela foi muito importante para isso aqui, que foram as minhas categorias de análise da escrita, né? Que era o ler, escrever, contar e organizar e o instruir outros conhecimentos. Então, basicamente, toda a minha escrita, ela surgiu da análise desses documentos, destas categorias. Foram essas categorias que me permitiram traçar uma relação entre a teoria, entre a parte de metodologia mesmo e a minha análise para fazer essa escrita, né? Foi a partir desses 517 objetos, como eu gosto de pensar, que essa materialidade escolar, ela começou a aparecer em categoria, né? Então, eram os objetos para ler, eram os objetos para escrever, era para contar, era para organizar. E esses objetos, por último, que querem instruir outros conhecimentos, eles tinham uma perspectiva pedagógica do lição de coisas, né? E todos esses vestígios de materialidade da escola, eles evidenciavam modos de fazer, de adaptar, de produzir culturas escolares. Então, eu gosto muito de pensar que a narrativa realizada por meio desses vestígios materiais e a análise deles, né, dessas fontes documentais, me permitiu compreender como que o processo de escolarização foi se desenvolvendo no interior das escolas isoladas. E nesse sentido, eu posso dizer que a materialidade identificada nas correspondências, solicitações e inventários permitiu recompor um cenário em que as práticas se desenvolveram corroborando para o projeto republicano e positivista, né? A gente via muita ideia de pátria, civilização, progresso, que era o modelo de governo da época. Meu estudo, então, eu posso dizer que traz indícios de uma rede de sujeitos envolvidos no processo de escolarização, tá? Isso eu acho que também é bem importante falar, porque não foi identificado só a proposta de alunos e professores, existia um forte peso em cima dos inspetores escolares, que eram pessoas responsáveis pelo controle das escolas, podemos simplificar dessa forma, né? Dos próprios intendentes, os jornais, né, também foram muito importantes na época, os fornecedores dos objetos escolares, que eu acho isso bem interessante de pensar também um pouco, né, como é que esses objetos chegavam, e eu até comento, né, falo sobre isso na dissertação, além da própria família dos alunos e da comunidade. Então, sim, existia uma rede nesse sentido, né? E a pesquisa, ela também me possibilitou identificar a importância da cultura escolar como constituinte do espaço da escola e também mediadora da relação entre esses sujeitos. Porque essa cultura escolar, ela colaborava para desenvolver condutas, para desenvolver certas práticas, instaurar rotinas, determinar representações e também refletir nas formas de uso e de apropriação por parte de alunos e de professores, né? Os indícios que eu pesquisei, eles apontam para a afirmativa de que os objetos escolares, eles eram importantes no processo de escolarização, mas que diferente do que era prescrito pelas autoridades e pelo governo, o método intuitivo ele foi pouco aplicado em aula. E os saberes práticos, aqueles que eram voltados para o ensino básico do ler, do escrever, do contar, eles fizeram-se muito mais representativos aqui na cidade.
A gente reconhece que mesmo diante dos parcos recursos, né, existentes, eu acho que isso também é importante de falar, houve sim um movimento envolvido um movimento dos sujeitos envolvidos com a educação primária municipal. Então, existia sim uma solicitação desses professores, da própria comunidade, né, para que, dentro do cenário possível, a formação dos filhos dos colonos fosse interessante, né, que ela fosse uma formação que realmente colaborasse com os preceitos que se tinha. Como um processo de avaliação do meu percurso, eu acho que isso vale também falar, né? Eu destaco os movimentos realizados para a escrita da dissertação, que preconizaram uma relação que se constituiu entre a pesquisadora, né, e o objeto de pesquisa. As mudanças na maneira de compreender a realidade e a própria experiência da história, que não era uma experiência que eu tinha. Construir relações entre a minha área de pesquisa e as minhas experiências profissionais e acadêmicas, né, pregressas. Acho que isso também é importante de destacar. Como o design, ele me auxiliou a pensar um pouco sobre o meu objeto, identificar a permanência e as mudanças no comportamento dos sujeitos e na configuração dos próprios objetos, né? Ao criar uma aproximação com a área da história cultural, torna-se evidente a importância de possibilitar novas perspectivas e interpretações para a construção da narrativa histórica, estabelecer cortes, tessituras e percursos permeados pela concepção teórica e metodológica. A minha pesquisa de mestrado, ela materializou um esforço para apresentar um novo olhar acerca dos objetos escolares, né? Ao investigar esses vestígios da cultura material em busca de indícios para uma narrativa sobre a escolarização aqui do município, eu vejo que alguns pontos são importantes para a reflexão relativa à materialidade e aos sujeitos que dela fizeram uso. Eu nunca posso esquecer o sujeito, eu olho para os objetos, mas o sujeito ele é fundamental nessa análise. E é nesse sentido que eu considero a relevância da minha pesquisa, Elis. Possibilitar apresentar uma narrativa histórica acerca do desenvolvimento da escolarização do município, a fim de que a gente possa levantar algumas discussões relativas a novas interpretações da história da educação de Caxias do Sul, né? E como a mesma pode ou não se articular com a escolarização em nível regional e nacional. E para finalizar a minha fala, então, eu agradeço a possibilidade de poder estar aqui compartilhando um pouco das minhas experiências na pesquisa e o resultado dela, né, que é a escrita da dissertação e o próprio processo de pesquisa, desenvolvimento, que é um processo muito rico, ele é muito singular, mas que ele é muito importante no percurso formativo de cada pesquisador. Então, nós agradecemos a Samantha. Muito obrigada mesmo por compartilhar conosco um pouco dessa tua experiência como pesquisadora, né, e como egressa do nosso programa. Queria reforçar também que esse espaço é um espaço de interlocução, de construção coletiva, de reflexões para buscarmos novas ou diferentes perspectivas na área da educação. Te convidamos a acessar outras edições que foram produzidas ao longo dos últimos 2 anos, que estão disponíveis no nosso canal do YouTube, com conteúdos muito relevantes, como esse da Samantha, né, com a participação da Samantha, com participação de outros docentes e discentes e profissionais com contribuições no campo da educação. Destacamos que o nosso canal tem como princípio fomentar diálogos para pensar e discutir os desafios da educação ao longo do seu contexto histórico e nos dias atuais. E para isso, contamos com a tua participação, se inscrevendo no nosso canal, comentando e compartilhando os nossos vídeos e conversando conosco. Esperamos te encontrar nas próximas publicações. Um abraço e até lá!